Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns conceitos importantes relacionados aí à nossa investigação, aos nossos estudos de sevianas e pontos notáveis de um triângulo, tá? Então, a gente já tem vídeo aqui do canal falando da bissetriz, falando da definição de seviana, falando de altura. Eu achei que seria bastante interessante trazer um vídeo para vocês aí que a gente trabalhasse somente com mediana e baricentro, né? Então, quero lembrá-los, quando a gente está pensando no conceito de mediana, mediana é uma seviana, né? Seviana, para quem não lembra, é um segmento, tudo isso relacionado a triângulo, tá? Então, aqui a gente está focados, sempre focados em triângulos, quando a gente está pensando em sevianas e pontos notáveis. Então, seviana é um segmento que vai partir de um vértice de um triângulo qualquer e interceptar a reta suporte do lado oposto, tá? Reta suporte significa que pode ser tanto no segmento BC em si, mas pode ser também na reta que contém esse segmento BC. Então, eu tenho infinitas, certo? Infinitas sevianas partindo do ponto A, porque eu tenho infinitos segmentos que partem do ponto A e interceptam o lado oposto. Então, infinitas sevianas partindo de A, infinitas sevianas partindo de B e infinitas sevianas partindo de C. Então, de cada vértice do triângulo, eu tenho infinitas. Todavia, como eu já conversei com vocês aqui, tem algumas que são específicas, que são especiais. Uma delas é a mediana. Então, a mediana, necessariamente, vai ser para a gente aí uma seviana que vai partir de um vértice. Então, por exemplo, vai partir do vértice A, e ela não vai interceptar o outro lado, né? A reta que contém o outro lado de qualquer modo. Ela necessariamente vai ir até o ponto médio do lado BC. Então, por exemplo, vou representar aqui uma mediana, ela vai partir de A e ela vai até o ponto médio do lado BC. Então, digamos que eu chame aqui esse ponto de M, significa que M é ponto médio de BC, ou seja, essas duas medidas aqui são congruentes. Eu também vou ter uma mediana relativa ao vértice B. Então, ela vai sair de B, ela vai até o ponto médio do lado oposto, que eu vou chamar de ponto M1, de modo que a M1 mede o mesmo que M1C. E, por fim, eu terei aqui uma mediana relativa ao vértice C. Ela vai sair de C, vai interceptar o lado oposto no ponto médio, e eu vou chamar esse ponto aqui de M3. Então, nesse caso, eu tenho que o segmento AM, o segmento BM1 e o segmento C, que eu chamei de M3, não de M2? M2. Opa, tô com a 05 aqui. E CM2 são aí aqui as nossas medianas, né? E aí, pensa que a gente tem medianas relativas a cada um dos vértices. Então, tem uma notação também que vai aparecer. A notação de mediana vai aparecer aqui com Mzinho, M de mediana. Eu preciso falar a mediana relativa a qual vértice. Então, eu vou ter M de A, mediana relativa ao vértice A, M de B, mediana relativa ao vértice B, e M de C, né? Então, aqui nós temos as notações. No geral, o M vem com essa carinha, letra minúscula, e esse índice aqui, né, que tá relacionado ao vértice, que essa mediana vai partir, também vem com a letra minúscula, tá? Então, aqui eu tenho as nossas medianas e as notações relacionadas a elas. E aí, você deve ter percebido, né, você também, como já tá acostumado aí a trabalhar com essa parte de sevianas, que essas sevianas especiais, no caso a mediana, elas se encontram em um único ponto. Esse ponto aqui, nós vamos chamar de ponto G, tá? Esse ponto G, ele é conhecido aí como baricentro. Então, o baricentro, ele é a intersecção das medianas. Ele também é conhecido como centro de massa, né? Então, aí se você já tá no ensino médio, enfim, estuda física também, essa parte relacionada de forças, tem o centro de massa, quando a ideia é que se você tivesse um triângulo rígido, né? Então, por exemplo, se essa placa que eu uso aqui embaixo para poder dar um suporte fosse formato de triângulo, o centro de massa seria um ponto cujo, ao eu apoiar essa estrutura no meu dedinho, né, apoiada aqui, exatamente no centro de massa, que é o baricentro,
intersecção das medianas, eu conseguiria aí algum tipo de estabilidade, né? Centro de gravidade, aparece muito esse termo no conceito da física. Mas pra gente, só o que interessa é que ele é a intersecção das medianas, né? Então, o encontro das medianas. Todas as medianas se encontram em um único ponto, esse ponto é o baricentro. E acho que em algum momento, não acho que eu fiz ainda, mas eu em breve farei, um vídeo que vai justificar, né, por que que todas as medianas se encontram em um único ponto. Tem um teorema que chama Teorema de Seva, que, inclusive, Seviana vem desse termo, né, Seva, que é um sobrenome de um matemático, que justifica quando que vai acontecer os casos que as sevianas vão se encontrar em um único ponto, não são todas, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei no ponto médio, mas se eu pegasse aqui em 1/3, por exemplo, não necessariamente essas sevianas iam se encontrar no mesmo ponto, né? Então, tem algumas restrições importantes. Tá bom. Esse é o conceito geral. E aí tem propriedades, né? Algumas propriedades que vão aparecer aqui quando a gente pensa em mediana. Por isso eu quis fazer um vídeo só para ela. Propriedades. Então, nós temos aqui que as medianas se encontram em um único ponto, que é o baricentro. Esse baricentro é o centro de massa. E esse baricentro, ele tem uma propriedade. Então, essa é a definição dele. Mas a propriedade é que o baricentro divide as medianas em partes proporcionais de 2:1. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, essa mediana AM, né? Ela aqui tem o ponto G. Esse ponto G faz com que essa seviana seja dividida em duas partes. Uma parte é a G e outra parte é GM. A mesma coisa vai acontecer com todas as outras. BG, GM1, CG, GM2 e assim sucessivamente. Isso vai acontecer com todas as nossas sevianas notáveis, né? Com a bissetriz, com a altura. Todavia, a mediana vai fazer isso de um modo específico. Então, vai ter um valor que vai estar atrelado aqui, que vai permanecer constante, né? Então, uma proporção constante quando a gente pensa nesse ponto G. O que vai acontecer? Digamos, por exemplo, que GM meça X. Naturalmente, a G vai medir 2x. Então, ó, o baricentro divide a mediana em partes proporcionais de 2:1. Então, uma parte vai medir o dobro do outro. A parte de maior medida tá sempre mais próxima do vértice. Então, por exemplo, se aqui BG mede 2y, necessariamente GM1 vai medir y. Se CG mede 2z, GM2 vai medir somente z. Em alguns textos aparece tem essa proporção de 2/3 para 1/3, né? Também dá na mesma, né? Então, AG mede 2/3 de GM. Vou dar um exemplo aqui matemático para vocês, tudo bem? Para que fique mais fácil aí, talvez, de visualizar. Então, exemplo. Digamos aí que nós temos um triângulo qualquer. Vou representar aqui. Qualquer quer dizer que independe de suas medidas, da sua classificação, enfim. Nossa, tô com pouca sorte, né? Desculpa. Um triângulo aqui qualquer. Gente, vou ter que usar uma... Deixa eu ver se minha outra tira tá boa. Aqui, pronto. Então, representa aí o triângulo qualquer. Vamos nomear aí esse triângulo de triângulo DEF. E aí, eu vou representar aí o nosso baricentro. Então, um triângulo DEF. Vou falar aqui que DM é uma mediana. Como que eu represento isso visualmente, né? Eu vou colocar aqui aspas de congruência. Então, eu vou traçar ele aqui para ficar mais bonitinho pra gente. Porque é só uma representação, né? Então, tenho aqui aspas de congruência. Perfeito. Vou falar para você aqui que esse ponto aqui é o ponto G. Então, G é o baricentro. Então, eu sei necessariamente que a outra mediana, em relação a E, ela vem com E.
ela inicia em E, um dos extremos, ela passa por G, ela contém o ponto G e ela vai até aqui o ponto médio, né? Então, ela vai ter que vir aqui. A mesma coisa. Então, se eu já tenho o baricentro, eu já consigo determinar todas as medianas, porque eu só preciso traçar esse segmento DG e prolongar um pouco mais até interceptar o outro lado. Se eu falo para você, por exemplo, que DM mede 6 centímetros. Se DM medir 2 centímetros, 6 centímetros quer dizer, significa que DG vai medir quanto? Pensou? Espero que você tenha falado 4 centímetros. E GM vai medir 2 centímetros. Então, pensa, é como se aqui eu tivesse x, 2x, 3x tem que ser igual a 6. Então, é como se eu pegasse esse segmento, dividisse em 3 partes, de modo que 1/3 de DM, ou seja, essa parte menor, vai ser igual ao segmento GM, e 2/3 de DM vai ser o nosso segmento DG. É por isso que vários livros didáticos, vários professores usam aí o termo 1/3, 2/3, tudo bem? Ajuda a pensar nesse processo desse cálculo, né? Nesse caso, era um valor bonitinho pra gente. Mas se eu falasse, por exemplo, que DM mede 8, né, que não é um número divisível por 3, você falaria, ah, então DG vai medir 2/3 de 8 e GM 1/3 de 8. Faz sentido, gente? Essa é a relação de proporção aí pra gente pensar. Essa é uma propriedade que eu já utilizei várias vezes aqui nos vídeos para realizar as construções, né? Então, aparece com bastante frequência. Tem uma outra coisa também importante, quando a gente vai pensar aí nessa etapa de construção. Se nós queremos construir aí uma mediana de um triângulo qualquer, vou representar aqui um outro triângulo qualquer, por exemplo, um triângulo GHI, digamos que eu quero representar aqui a mediana relativa ao vértice H, né? Então, o que eu quero é M de H. Gente, eu já tenho H. Qual outro ponto eu preciso encontrar? O ponto médio de GI, certo? O ponto médio de GI. Como que a gente encontra o ponto médio de um segmento? Construindo a mediatriz. Então, aqui, o que eu preciso fazer é simplesmente construir aqui a mediatriz de GI. Peguei 2 traçados. Vou realizar essa construção. Ó, e aí o que acontece com muita frequência, tá? Meus alunos vão lá, pegam aqui, tentam alinhar, ou faz assim e fala, ah, essa daqui é a mediana. Não, essa é a mediatriz. A mediatriz é uma ferramenta para encontrar o ponto médio, um dos extremos da mediana. Então, você nem precisa traçar a mediatriz, ó. O que eu faço, eu só alinho, marco aqui o ponto. Então, esse daqui vai ser pra gente o nosso ponto M1. E aí, a minha mediana em si, eu vou vir aqui, vou com origem H, que é um dos extremos, o vértice, até o M1, que é o ponto médio. E aí, eu tenho que, aqui, eu tenho, enfim, a nossa mediana. Então, olha, para encontrar a mediana, para encontrar o ponto M1, por exemplo, que é o ponto médio de GI, a gente vai construir a MDTZ de GI, intersecção com o próprio GI, certo? Se eu faço isso daqui, eu encontro o ponto M1. E aí, HM1 é, de fato, aí a nossa mediana. Tudo bem? E aí, ficou claro? É bem tranquilo, mediana, vértice, ponto médio. Para encontrar o ponto médio, constrói a mediatriz e traça o segmento desse ponto até o vértice. A intersecção das medianas é o baricentro, que tem a propriedade de dividir as sevianas em partes proporcionais de 2:1, de modo que a maior medida está sempre mais próxima do vértice. E aí, curtiram? Falei um montão de coisas aqui que é um fundamento importante, porque vai aparecer muito em construção de triângulos aí, dado medianas e outras propriedades. Legal, gente? Qualquer dúvida aí, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?